Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e hoje eu gostaria de falar com você um pouco a respeito das operações com matrizes. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o famoso cucocô, que é curte, ou seja, deixa o seu like, inclusive aproveita e faz isso agora para você não esquecer, comenta, ou seja, continue falando comigo nos comentários, falando o que você achou a respeito do vídeo, se ficou alguma dúvida, se tem algum exercício em particular que você gostaria que eu resolvesse para que eu possa me organizar e gravar um vídeo só com ele. E se você gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos e contatos, porque você vai estar ajudando no crescimento deste canal. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho para se inscrever e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo neste canal envolvendo a matemática nas mais diversas áreas, ou mesmo uma aula de conteúdo matemático específico, você será avisado e, portanto, você sempre estará bem informado. O objetivo desse vídeo é tratar um pouco a respeito das operações com matrizes. Perceba que num primeiro momento nós já tratamos da definição de espaço vetorial e num segundo momento nós tratamos da definição de sistema linear e mostramos mais ou menos como eles poderiam estar associados com matrizes sem entrar muito no mérito dos métodos de resolução de sistemas lineares. Como eu falei de matrizes, seria interessante mostrar neste momento quais são as operações possíveis de serem feitas com matrizes. Lembremos que matrizes, em última instância, de maneira bastante grosseira, é um conjunto de tabelas de escalares de um determinado corpo, disposto em linhas e colunas. Nós dizemos que duas matrizes A e B de mesma ordem são iguais se os termos forem iguais na ordem em que eles estão dispostos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a matriz A é igual à matriz B se o A11, ou seja, o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna da matriz A, for igual ao elemento que está na primeira linha, na primeira coluna da matriz B. Aí quando eu olho o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna da matriz A, tem que ser igual ao elemento que está na primeira linha e na segunda coluna da matriz B. E assim por diante. Se houver a igualdade elemento a elemento, então eu vou dizer que as matrizes são iguais e vou indicar por A igual a B. Além disso, nós definimos a adição de matrizes no conjunto das matrizes M por N da seguinte maneira: se eu tenho a matriz A e a matriz B, elementos desse conjunto de matrizes, ou seja, são matrizes que possuem a mesma ordem, então a soma de A e B, que eu vou denotar por A mais B, é a matriz C de ordem M por N, definida da seguinte maneira: C e J é igual a e J mais B e J. O que eu estou querendo dizer com isso basicamente é o seguinte: eu pego duas matrizes A e B, elas precisam possuir a mesma ordem, e para fazer a soma das duas eu faço termo a termo. Eu vou somar o primeiro elemento da matriz A que está na primeira coluna e na primeira linha, com o elemento que está na primeira coluna e na primeira linha da matriz B. Vou somar o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna da matriz A, com o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna da matriz B. E assim por diante. É por isso, inclusive, que essas matrizes precisam ter a mesma ordem. Além disso, dada uma matriz A escrita por A e J, eu vou definir como matriz oposta de a matriz menos A, que é menos A e J, ou seja, eu apenas troco o sinal dos elementos da matriz. Uma primeira proposição que eu não vou demonstrar, porque ela é relativamente simples, mas é interessante de que nós citarmos, é que se eu tenho três matrizes A, B e C da mesma ordem, então a soma de matrizes é associativa, ela é comutativa, existe um elemento neutro, que nesse caso vai ser a matriz nula, e quando eu somo a matriz A com a matriz menos A, eu caio novamente no elemento neutro ou na matriz nula. Uma outra operação definida no conjunto de matrizes de ordem M por N é a multiplicação por escalar. Então, dada uma matriz A da forma A e J, nós vamos definir o produto da matriz A pelo número real A como
A pequeno vezes A grande. E como é que eu defino esse produto? Eu vou pegar este número e multiplicar por todos os elementos da matriz. Então veja, se eu quero calcular 2 vezes a matriz A, eu vou pegar todos os elementos da matriz A e multiplicar por 2. Cada um deles. Definidas essas operações, eu posso definir então subtração de duas matrizes da seguinte maneira. Quando eu faço A menos B, é A somada com o oposto de B. A proposição 2, que é uma proposição interessante que eu também não irei demonstrar aqui, porque ela é relativamente simples de ser verificada, mostra o seguinte. Quando eu tenho um escalar A multiplicado pela soma de A mais B, de matrizes A mais B, então eu posso distribuir esse escalar na soma de matrizes. Como eu tenho a soma de dois escalares com uma matriz A, então eu posso distribuir essa matriz na soma de escalares. Quando eu tenho AB vezes A, eu posso manipular os parênteses numa espécie de associatividade. E 1 vezes a matriz A dá a matriz A. Perceba que essa proposição, com a proposição anterior que tratava das operações da adição, mostra que na realidade o conjunto formado pelas matrizes de ordem M por N são espaços vetoriais, de acordo com a definição de espaços vetoriais vista anteriormente. Como o conjunto de matrizes tem uma estrutura mais ampla do que o espaço vetorial, nós vamos definir outras operações entre matrizes. A primeira que eu quero definir é o produto, como é que eu multiplico duas matrizes. E a definição do produto de matrizes foi apresentada por Arthur Cayley no trabalho intitulado A Memoir on the Theory of Matrix, publicado em 1858, visando simplificar à época o estudo de sistemas lineares. Ele também observou que a multiplicação de matrizes não é comutativa, ou seja, fazer A vezes B não é a mesma coisa que fazer B vezes A, e nem obedece à lei de corte. Quando a gente está trabalhando com números, a gente costuma fazer o seguinte. Se eu tenho 2 vezes U e falo que é igual a 2 vezes V, como esse 2 aqui não é zero, eu posso simplesmente cortar e concluir U é igual a V. No caso de matrizes, se eu tenho a matriz A vezes a matriz B e ela é igual a matriz A vezes a matriz C, este corte que eu estou fazendo aqui não é possível. Aí está a foto do Arthur Cayley e aí o artigo no qual ele apresenta esses dados todos, essas informações todas. E aí, para a gente poder definir o produto de matrizes, nós precisamos ter alguns cuidados. Então, o primeiro cuidado que a gente precisa ter quando vai fazer a operação de matrizes é o seguinte. Eu tenho duas matrizes A e B. E para eu realizar o produto, veja, aqui a ordem importa, tá? Porque o produto não é comutativo. Aliás, às vezes eu posso ter o produto de A por B e não existir o produto de B por A. Então, quando eu estou multiplicando duas matrizes, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Perceba neste caso que se M e P forem diferentes, o produto B vezes A não existe. Eu vou definir o produto de A por B, dado por AB, como sendo a matriz C, e aí perceba que a ordem da matriz são justamente esses números que estão aqui fora, que é o que a gente fala de números por fora, ou seja, a quantidade de linhas do produto é a quantidade de linhas da matriz A e a quantidade de colunas é a quantidade de colunas que tem a matriz B, e cada um desses elementos é descrito por este somatório, que seria A e K, B, KJ. E aqui há a expressão deste somatório. É daqui que sai aquela ideia que a gente aprende no ensino médio, que é multiplicar linha por coluna. Façamos um exemplo, só para deixar essa ideia mais clara. Então, vou multiplicar a matriz AB. Então, deixa eu escrever aqui as duas matrizes que eu quero multiplicar. Então, 2, 4, 0, 0, menos 1, 3. Então, está aqui a primeira matriz. E aqui a segunda. Menos 1, 1, 1, menos 1.
Então, a primeira coisa que eu quero observar é o seguinte. Essa matriz é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. E essa matriz B é uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas. Perceba que o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. Portanto, eu posso fazer o produto de A por B. Observe que neste caso B vezes A não existe. Porque o número de colunas da matriz B é 2, mas o número de linhas da matriz A é 3. Então eu não conseguiria fazer o produto de B vezes A, mas de A vezes B eu faço. Então como é que a gente faz esse produto? Então, primeiro, qual é o tamanho dessa matriz? Em particular, eu vou olhar para os números que estão aqui fora. Então eu sei que o resultado vai ter que ser uma matriz do tipo 3 por 2. Então deixa eu já desenhar espaço para 3 linhas e eu sei que ela vai ter 2 colunas. Então como é que eu classifico o elemento 1, 1? Então eu vou pegar o que está na primeira linha e multiplicar pela primeira coluna. De que maneira? Eu vou fazer 2 vezes menos 1, que é menos 2. Mais 4 vezes 1, 4. Agora aqui, elemento 1, 2. Então eu vou pegar os elementos que estão na primeira linha e agora multiplicar pela segunda coluna. Então ficaria como? 2 vezes 1, que dá 2. Mais 4 vezes menos 1, menos 4. E assim eu vou proceder no restante da multiplicação. Então perceba, elemento 2, 1 da matriz produto. Então eu vou pegar agora a segunda linha com a primeira coluna. 0 vezes menos 1, 0. Mais 0 vezes 1, 0. Elemento 2, 2. Segunda linha com a segunda coluna. 0 vezes 1, 0. Mais 0 vezes menos 1, 0. Por fim, elemento 3, 1. Agora eu vou olhar para a terceira linha com a primeira coluna. Menos 1 vezes menos 1, 1. Mais 3 vezes 1, 3. E por fim, elemento 3, 2. Terceira linha com a segunda coluna. Menos 1 vezes 1, menos 1. Mais 3 vezes menos 1, menos 3. E agora o que eu faço é a soma desses elementos agora para poder concluir que é a matriz. Menos 2 mais 4, então dá 2. 2 menos 4, menos 2. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 1 mais 3, 4. Menos 1, menos 3, menos 4. E, portanto, então agora eu tenho a matriz produto. Um segundo exemplo, veja, para mostrar que não é comutativa, a gente vai calcular A vezes B e depois B vezes A. Então, A vezes B. Então, vou escrever 0, 2, 1, 0, que multiplica pela B, na ordem que é dada. 0, 1, 1, 0. Perceba que neste caso, A vezes B e B vezes A, o produto existe porque as matrizes são de ordem 2. Então, vamos começar a fazer o produto de A vezes B. Veja, primeira linha, primeira coluna. 0 vezes 0, 0. Mais 1 vezes 1, 1. Primeira linha, segunda coluna. 0 vezes 1, 0. Mais 1 vezes 0, 0. Agora, segunda linha, primeira coluna. 2 vezes 0, 0. Mais 0 vezes 1, 0. E agora, segunda linha, segunda coluna. 2 vezes 1, 2. Mais 0 vezes 0, 0. Então, agora, quando eu somo,
Isso vai me dar a matriz 1, 0, 0, 2. Agora façamos então B vezes A. Então vou escrever a matriz. Nesse caso é a matriz 0, 1, 1, 0, que está multiplicando a matriz 0, 2, 1, 0. Então façamos o produto. Primeira linha, primeira coluna. 0 vezes 0, 0, mais 1 vezes 2, 2. Primeira linha, segunda coluna. 0 vezes 1, 0, mais 1 vezes 0, 0. Segunda linha, primeira coluna. 1 vezes 0, 0, mais 0 vezes 2, 0. E por fim, segunda linha, segunda coluna, elemento 2, 2. 1 vezes 1, 1, mais 0 vezes 0, 0. A hora que eu somo, isso dá então 2, 0, 0, 1. Perceba então que A vezes B realmente é diferente de B vezes A. Então, o produto não seria comutativo. Quando eu tenho um sistema linear, eu posso expressá-lo através de uma equação matricial da forma AX igual a B, onde este A seriam os coeficientes que acompanham as incógnitas, então seriam todos os números que acompanham as incógnitas. Eu teria então uma matriz coluna X composta pelas incógnitas que eu quero descobrir e por fim eu teria uma matriz coluna B que é composta pelos termos independentes. E isso é importante saber porque ao lidarmos então com sistemas lineares, nós estaremos no fundo lidando com matrizes. Uma terceira proposição que eu também não vou demonstrar, mas é interessante saber que envolve os produtos de matrizes é a seguinte. O produto é distributivo em relação à soma, ele é associativo e ele tem um elemento neutro que neste caso é a matriz identidade. Evidentemente, desde que esses produtos que estão sendo indicados aí sejam possíveis. Ou seja, existindo o produto de A vezes B e de A vezes C e existindo a soma das duas matrizes, então aquilo que está expresso no item I é verdadeiro. É nesse sentido que eu estou falando. Tendo definido então a multiplicação de matrizes, nós podemos definir a potenciação da maneira usual, como nós fazemos com números. Então, dado matrizes de ordem quadrada, e isso é importante frisar, precisam ser de ordem quadrada, e um número natural não nulo, nós vamos definir da seguinte maneira. A matriz elevada a zero seria a identidade, que é o equivalente ao 1 do número real. E a matriz elevada a k seria multiplicar a matriz ela por ela mesma, k vezes. Além disso, uma outra operação interessante que podemos definir é que, dada uma matriz A de ordem m por n, podemos definir a transposta, denotada por AT, a matriz de ordem n por m, dada por BIJ é igual a JI. De maneira mais prática, o que eu estou dizendo é que a transposta de uma matriz é dada através da transformação de suas linhas em colunas. Então façamos um exemplo só para mostrar qual é a ideia. Eu tenho a matriz A, então vou colocar a transposta. Se ali é uma matriz 3 por 2, a transposta ela vai ser da forma 2 por 3. E aí perceba, o que está em linha vira coluna. Então a primeira linha é menos 4, 0. Então a primeira coluna da matriz transposta menos 4, 0. A segunda linha menos 1, 2. Então quando eu transponho, vira a segunda coluna. E a terceira linha, então vai virar a minha terceira coluna. Então aqui está feita a matriz transposta. Em particular, quando eu estou trabalhando com matrizes quadradas, se a transposta e a matriz forem iguais, eu vou dizer que ela é simétrica. E
Se a matriz for igual ao oposto da sua transposta, eu vou chamar a matriz de antissimétrica. Então, como exemplo, eu vou pegar aqui duas matrizes quadradas e aí nós vamos verificar se elas são simétricas ou antissimétricas. Então, no caso da matriz A matriz transposta, perceba novamente a matriz por 3, o que está em linha vira coluna. Então, a primeira linha é 2 menos 1, 3. Então, a primeira coluna é 2 menos 1, 3. A segunda linha é menos 1, 1, 0. Então, a segunda coluna, na hora que eu transponho, menos 1, 1, 0. E a terceira linha, 3, 0, 5. A hora que eu escrevo coluna, 3, 0, 5. Perceba que A e a sua transposta são iguais. Então, a matriz A é simétrica. Vamos olhar para a matriz B e calcular a transposta. Novamente, o que está em linha vira coluna. Então, a primeira coluna é 0, 1, menos 3, porque é a primeira linha da matriz B. A segunda coluna de sua transposta é menos 1, 0, 2. E a terceira coluna vai ser 3, menos 2, 0. E aí perceba o seguinte, ó. Todos os elementos da matriz B e da B transposta, eles têm uma alteração de sinal. Por exemplo, aqui está menos 1, na hora que eu transponho fica 1. Aqui está 3, aqui aparece menos 3. Perceba que isso vai acontecer com todos os elementos não nulos dessa matriz. Portanto, neste caso, eu vou dizer que a matriz B é antissimétrica. Por fim, eu quero definir o que é uma matriz em blocos. Uma matriz A é dita ser matriz em blocos se eu posso subdividi-la em matrizes menores, chamadas de blocos, como você está vendo nessa subdivisão dessa matriz de ordem 2×4. Uma propriedade interessante dessa partição em blocos é que quando eu somo matrizes divididas em blocos ou as multiplico, o resultado pode ser obtido através do trabalho com blocos. O que eu estou querendo dizer é, perceba que a matriz que está aí eu dividi em 4 blocos. Então, se eu quiser somar matrizes que têm a mesma divisão, basta fazer a soma bloco por bloco. Ou a mesma coisa com produto. Eu posso tentar fazer o cálculo do produto com blocos, desde que seja possível fazer esse produto. Então, no vídeo de hoje, nós verificamos algumas operações com matrizes. Por enquanto, eu me despeço por aqui. Até a próxima!